Boa noite, gente! Tudo bem? Então, hoje vamos começar com a primeira aula do nosso curso. Qual é a intenção desse nosso curso? É ajudar todas as diretoras, gestoras escolares e também professoras. A gente vai ter uma parte aqui que a gente vai conversar também com assuntos muito importantes para quem é professor, como a postura do professor de educação infantil, como é importante esse fator. Gente, então, alguns assuntos que nós vamos tratar, tá? Como transformar a colônia de férias em matrícula. Eu vou ajudar vocês a montarem o manual de convivência ou manual de conduta. Cada um pode chamar de um jeito diferente, tá? Mas quais são os benefícios de termos dentro da nossa escola um manual de convivência, para que a gente não precise ficar repetindo todos os dias a mesma coisa para as mesmas pessoas. Então é importante que a escola tenha o seu manual de conduta ou o seu manual de convivência. Também eu vou te ajudar a montar um protocolo para receber as visitas e também, após o fechamento da matrícula, como que você deve proceder com o seu pai. O que você deve fazer para realmente encantar essas famílias. E o principal, gente, nós estamos em janeiro. A maioria das escolas estão com a sua colônia de férias. Então, eu coloquei aqui, como transformar a colônia de férias em matrícula. Primeiro tema que a gente vai falar hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu realmente, pessoal, assim, uma coisa que eu prezo muito é começar tanto live, quanto curso, quanto informativo, sempre no horário, tá? Então, se acostumem que a gente pontualmente vai começar e se não for possível que isso aconteça, a gente vai mandar um informativo para todo mundo antes, tá? Então, com uma pessoa, com duas, com 6 ou com 10, a gente começa sempre no nosso horário, respeitando aquelas pessoas que cumprem, né, com o que a gente prometeu. Então, a primeira coisa que eu vou colocar para vocês aqui é como vocês planejam a colônia de férias. Em que tempo vocês planejam a colônia de férias? Veja bem, tem escolas, gente, que o ano letivo se encerra no início de dezembro. Então, eu não posso pensar em colônia de férias lá na metade do mês de dezembro e começar a minha campanha. Eu tenho que planejar isso muito antes, para que realmente eu consiga ter um resultado financeiro muito bom, que eu consiga atrair novas crianças para minha colônia de férias. Por quê? Porque as famílias querem previsibilidade. E como é que nós fazemos isso? Organizando a nossa colônia com o tempo. Então, geralmente, na metade do mês de novembro, a gente já pode começar a pensar na nossa colônia de férias. E colônia de férias, gente, rende muito. A colônia de férias nos traz muitos alunos, sim. Tem crianças que muitas vezes vão ali para acompanhar algum aluno nosso que já está na escola e que vai fazer só companhia, enfim, e acaba ficando. Para isso, tem um processo, tem um protocolo importante. Eu tenho algumas dicas, na verdade 11 dicas que eu vou elencar aqui para vocês sobre a colônia de férias, tá? Porque o principal para a gente fazer essa captação de alunos é eu ter uma boa colônia de férias, certo? Então, assim, quando planejar? Geralmente na metade do mês de novembro, tá? Como é que eu vou organizar a minha colônia? Importantíssimo, gente, oferecermos para os nossos ex-alunos. Esses alunos que já estão na escola regular, muitas vezes, ou em algumas outras escolas
de rede ou às vezes até no município não tem colônia de férias. E os pais nem sempre conseguem também conciliar o seu período de férias com o período da escola. E as famílias precisam que as crianças estejam em algum lugar, a gente sabe disso, tá? Então, oferecer para ex-alunos e alunos de fora da escola. Mas como assim, Kátia? Vão abrir para outras crianças? Sim, vai abrir para outras crianças. E essas outras crianças é que poderão se tornar os seus alunos, certo? Divulgar nas redes sociais e na agenda. Pessoal, hoje em dia nenhuma escola está sem agenda, né? Ou seja, a agenda física ou a agenda digital. Então, já quando a gente já preparou, já organizou toda a nossa colônia, mandamos um bilhetinho, isso ainda no finalzinho do mês de novembro, que todo mundo ainda está frequentando a nossa escola. Porque vejam, assim como algumas escolas de rede, algumas outras escolas também particulares terminam o seu ano letivo muito cedo. E às vezes lá no início de dezembro, como a gente diz, o pessoal já está para lá de Bagdá, os pais já nem olham mais a agenda. Então não adianta a gente mandar um bilhete, vamos fazer um informativo mostrando tudo o que nós temos para oferecer na colônia de férias. Como, por exemplo, se o nosso aluno trouxer um amiguinho, um primo, ele pode ganhar uma bonificação. As famílias gostam disso e isso atrai crianças, tá? Camisetas. Então a gente pode lançar, né, na internet, isso nos favorece muito, essa campanha na colônia de férias. Camisetas para os 20 primeiros inscritos. Para os nossos alunos, o que nós vamos oferecer? A gente já muda um pouquinho. Então a gente vai ter, por exemplo, o uniforme, entre aspas, da colônia de férias, que fica legal, todo mundo usando uma camisetinha, simples, mas é outra apresentação, se demonstra muito mais organização para as famílias, tá? E para aquele aluno que é nosso e que vai permanecer na colônia, o que a gente pode oferecer? Não só a camiseta da colônia de férias, mas a gente já oferece o uniforme de verão. A regatinha, ou a blusinha para as meninas, né? Ou a escola que consegue oferecer mais, oferece o uniforme completo. Isso chama a atenção das famílias, sim, e isso nos traz alunos para a colônia de férias, tá? Outra coisa importante, atividades que realmente despertem o interesse das crianças. Pessoal, colônia de férias fazendo a mesma coisa sempre não atrai ninguém, nem os nossos alunos e nem os alunos de fora, tá? E às vezes eu vejo algumas colocações que eu já vou salientar aqui. Venha para a nossa colônia de férias, brincadeiras, diversão. Mas que brincadeiras? Qual é a diversão? Em que parque nós vamos? Que passeio nós vamos fazer? O nosso piquenique vai ser aonde? Isso faz toda a diferença. Tenha o seu cronograma da colônia de férias, tanto para postar numa rede social, aí vem aquela pergunta, mas eu vou postar e a escola tal vai me copiar. Gente, sua colônia de férias da sua escola é diferente da colônia de férias do seu colega que está ali a 2 quadras. Porque aqui na sua escola existe um tipo de tratamento e na escola do seu colega existe outro. Então não vai ser a mesma colônia, mesmo que ele copie as suas atividades, certo? Fiquem certas disso, tá? Então eu estou falando com experiência de quem já passou por 32 anos fazendo colônia de férias. E eu também já pensei como vocês, não vou postar, porque a fulana vai copiar minha colônia, mas a colônia dela não vai ser igual a minha, podem ter certeza.
Por quê? Porque o pátio dela não é igual ao meu. A piscina que ela usa não é igual ao meu. A sombra que eu tenho, ela não tem. Então, não vai ser igual. Ela pode copiar a atividade, mas não vai ter o mesmo resultado. Então, postem, porque o pai, ele vai olhar e dizer assim, nossa, que atividade legal, olha, tal dia vão sair, o pai já consegue se organizar, tal dia tem passeio, tem pais que não gostam que as crianças saiam fora da escola, então esse dia ele já sabe que ele não vai mandar o seu filho para a escola, porque tem um passeio fora da escola. Mas é importante que o pai acompanhe, né? E para os nossos alunos, aquele aluno que é nosso, a gente já pode mandar esse informativo também antes que fim de um ano letivo, através da nossa agenda, através de um mural na porta da escola, através de um informativo na porta da sala de aula. O pai chega e já olha. Então ele já sai na hora da saída. Amanhã é o dia do jogo de bexiguinha. Temos que comprar bexiguinha, fulano. Ele já vai olhar, vai estar ali na porta da sala de aula. Nem o professor precisa estar relembrando. O pai chega e visualiza. Então nós temos uma colônia de férias à mostra para todos, tá? Outra atividade importante, fazer uma colônia de férias temática. Quem é que já pensou sobre isso? Quem é que já pensou em fazer uma colônia temática? Sim, gente, temática. Assim como a gente faz a noite do pijama, a gente pode fazer uma colônia de férias temática também, tá? Vou dar um exemplo aqui que eu rascunhei rapidinho aqui para passar para vocês. Por exemplo, né? Venha passar o verão com a turma da Mônica. Olha que legal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar a escola para esse motivo, da turma da Mônica. Venha passar, né, o seu verão com a turma da Mônica. Nós vamos espalhar Cebolinhas, Magalis, Mônicas, o Sansão, enfim, na nossa escola. Vamos arrumar as cores da turma da Mônica. Um exemplo, tá, gente? Isso chama a atenção das crianças. A gente fazer na entrada aquele famoso muralzinho, mas que dá resultado sim, para a criança chegar e tirar uma foto, né? Já pensou o Cebolinha com uma prancha de surf na mão, né? Ou a Magali com uma boia, e aí a criança chega ali e consegue colocar o rostinho para tirar uma foto. Qual é a mãe que não gosta? Qual é a criança que não se identifica? Todas se identificam. Então a gente pode transformar uma simples colônia de férias usando um tema que poderia ser super-heróis, né? Poderia ser a turma do Mickey, aventuras com Peter Pan na colônia de férias. E aí a gente vai procurar também organizar as brincadeiras de uma maneira que envolvam esses personagens. Por exemplo, corrida com o coelho da Mônica, o Sansão, tá? Pular obstáculos, enfim, passar por dentro da piscina com água sem largar o Sansão. A criança que derrubou o Sansão, ou que perdeu o Sansão, ou ela volta, ou ela recomeça a atividade, ou passa a vez para outra, ou é um ponto a mais para outra equipe, tá? As crianças podem estar divididas, por exemplo, a equipe verde representa o Cebolinha, a equipe vermelha representa a turma da Mônica mesmo, a Mônica, tá? E aí nós vamos fazer uma disputa sadia, é lógico, tá? Uma disputa sadia entre as crianças caracterizadas com o quê? Pode ser com uma fita verde no braço, pode ser com um coletezinho feito de TNT. As ideias são muitas, gente. Muitas. A gente pode fazer com o simples que a gente tem dentro da escola, a gente pode fazer muita coisa. Outro exemplo de brincadeira. Dança das cadeiras diferente, tá? Nós vamos escolher um número X de crianças para participarem e aí a gente vai caracterizá-los também, tá? De uma maneira bem simples, não precisa
pedir para o pai e para a mãe confeccionar ou trazer a criança vestida de cascão ou de cebolinha, enfim, tá? Então nós vamos fazer a dança das cadeiras, né? 5, 6 crianças de Mônica, outras de cebolinha, outras de cascão, outras de margarida, do bidu, enfim. Aí vocês vão se organizar. E vamos colocar uma música. E aí a professora ou o professor, ele vai dizer, porque é uma dança das cadeiras diferente. O que ele vai dizer? Quando parar a música, quem senta são as crianças que representam o cebolinha. Então, só quem representa o cebolinha vai sentar. Os outros têm que ficarem de pé. E aí é que está a graça da brincadeira. Porque, com certeza, alguém vai se perder, e aí parou a música, e o que é normal de todo mundo sentar. Então, vai sentar da turma da Mônica, da turma da Magali, vai sentar da turma do Bidu. E era para sentar somente da turma do cebolinha, tá? E aí, quem vai sentando e não é a sua vez, vai sendo desclassificado. Assim como na dança das cadeiras. E é uma brincadeira temática, porque aí a gente vê o envolvimento deles. Ai, tia, mas eu quero ser da Mônica. Não, mas eu não quero ser do Cascão, porque o Cascão é sujo, né? Ou eu não quero ser da Mônica porque ela é brigona, entendeu? Então, a gente faz eles se envolverem com a colônia de férias, com a atividade. Eles vão participar intensamente dessa atividade. E daí muito mais brincadeiras, né, gente? Caça ao tesouro. E hoje em dia a gente vê, olha só, na internet, gente, dicas maravilhosas de brincadeiras e que a gente pode reformular um pouquinho e adequar para os nossos alunos, porque às vezes são brincadeiras que exigem um pouco mais de material ou um pouco mais de atividades ou de raciocínio que às vezes as nossas crianças, por serem pequenas, geralmente a colônia ela vai até os 7 ou 8 anos, né? Geralmente são os alunos que a gente traz para a colônia de férias, então a gente consegue também adaptar, tá? E as dicas são inúmeras, mas a gente não pode sempre fazer a mesma coisa, porque isso não vai chamar a atenção. E é importante, gente, quando a gente está falando, avisamos as famílias. A partir do dia tal, nossa colônia de férias, mais recreação, brincadeiras, jogos com água, enfim, né? Jogos de tabuleiro e tal. Aí o pai chega e as crianças estão na sala de aula fazendo alguma atividade, pintando, não sei o que, e a professora falando lá alguma coisa. Tentem não fazer isso. Isso não chama a atenção das crianças. Isso não fica bem aos olhos dos pais. O pai quer realmente uma atividade diferente, tá? Eu vou dar um exemplo aqui da minha ex-escola, né? Como é que nós fazíamos? A gente proporcionava uma primeira atividade para o momento que a criança chegava na sala de aula, até nós recebermos todos. Por quê? Porque nós estamos em colônia de férias e nem todos chegam no mesmo horário, porque às vezes tem crianças que estão vindo e que os pais estão de férias, e o pai não vai chegar exatamente às 1h30 se ele marcou de ir no mercado às 2h, ele vai chegar aqui tipo 10 para as 2 para deixar o seu filho. Então a gente sempre procurou dar aqueles 30 minutos, né, para que as crianças fossem se organizando na sala de aula com uma atividade diferenciada, um cantinho especial com alguma coisa que eles gostem de fazer. Pode ser até uma bolha de sabão, que as crianças adoram. Então chega hoje, então vamos fazer bolha de sabão na sala, vai dar uma sujeirinha, vai, você precisa só limpar, né? Então a gente fica aguardando que todos os colegas cheguem para que todos possam participar, oferecendo uma outra atividade. Porque 1h30 da tarde, estamos falando de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, o calor é de matar. Mesmo que a gente saia para o pátio que tenha uma sombra, o calor é enorme. Então a gente sempre procura oferecer uma primeira atividade diferente, tá? E nós podemos até fazer essa dança das cadeiras aí diferenciada como um momento de
de recepção das crianças. A hora que eles chegam, entre 1h30 e 2h da tarde, nós podemos fazer dentro da sala de aula, sem problema nenhum. Depois, essa criança, junto com a turma, eles vão fazer o seu lanche, colônia de férias continua tendo lanche. E aí sim, depois das 13h30, 4h, gente, aí então a gente vai se direcionar para o pátio da escola, ou para os pátios da escola, para fazermos as brincadeiras, tá? Porque já baixou um pouco o sol, para que as crianças possam ir para o pátio. É diferente daquele sol da 1h30 da tarde, tá? Então aqui geralmente a gente costumava levar as crianças em torno de 15 para as 4h para o pátio, mesmo com a sombra que a gente tinha, que era imensa, mas devido ao calor, né, o mormaço que tem lá fora e que a gente precisa respeitar as crianças. Então, uma atividade para quando chega, lanche. Depois a gente também tem toda a organização, né, pessoal? Esqueci de comentar isso. Tem crianças que já vêm pronta de casa, tem crianças que não, que a gente ainda precisa passar o protetor, amarrar o biquíni, marcar a sandália, que não veio marcada de casa, e tem 2, 3 colegas com a mesma sandália, então o professor também vai marcar. Então tudo isso daí leva um tempinho, tá? Então a gente tem que também buscar essa organização. Outra coisa que a gente já fez aqui na escola e que assim, ó, dá um resultado muito bom, tá? Isso serve muito para captação. No final da tarde, vamos esperar os pais que estão chegando para buscar as crianças e vamos dar um tchau para as crianças com alguma coisa diferente. Por exemplo, um picolé, um sacolé, que eles mesmos podem ter feito durante a tarde, um bolo gelado, um saquinho de pipoquinha doce. Isso chama a atenção dos pais. É um momento que eu, como diretora ou como coordenadora da escola, vou estar ali junto, tá? E vou estar oferecendo. Aí o pai diz assim, não, mas é só para ele. Não, pai, o senhor também. Pode pegar, pode se servir, tá? Isso aproxima, isso quebra um pouco o gelo e a gente já consegue se aproximar um pouco daquelas novas famílias, a gente já consegue interagir, os pais veem que tem algo diferenciado na nossa escola e isso chama atenção para os nossos futuros alunos, tá? Então, pense em oferecer. Não precisa ser todos os dias, gente, porque a gente não tem como fazer isso todos os dias, tá? Mas uma vez na semana, e não marquem assim, ó, toda sexta-feira tem. Não, surpreendam os pais. Uma semana vocês oferecem na segunda, na outra vocês oferecem na quinta, daí um pouquinho vocês vão lá para terça-feira e vocês vão intercalando. Então, aquela criança, ele sempre vai querer, porque ele não sabe que dia que vai ter o picolé, ou o sorvete, ou o bolo, ou a pipoca doce. Ele sabe que um dia na semana tem, né? Então também nós buscamos o nosso aluno para que ele não falte na colônia de férias. Isso é super importante, tá? Estar com o ambiente adequado para receber as crianças. Pessoal, colônia de férias é geralmente no mês de janeiro e fevereiro, tá? Calor, a gente tem que pensar nisso. Calor. Então, eu estou proporcionando algo diferente para essas crianças. Eu estou me propondo a oferecer uma condição maravilhosa para que ele passe toda a tarde aqui conosco. Aí o pai chega e o ar da escola não está ligado. Aí o pai chega e as crianças estão entrando para a sala de aula e o professor não está ali para recebê-las. Consequentemente, essa sala não ligou o ventilador ou não ligou o ar, né? Então, nós não estamos oferecendo um ambiente adequado e que chame a atenção nem dos nossos alunos e nem
dos possíveis futuros alunos. Se eu chegar numa loja hoje, exemplo, vou comprar um sapato para mim, tá? Esse calorão que passou hoje a tarde inteira, né? Antes dessa chuvinha maravilhosa que veio agora. Eu vou entrar numa loja. Gente, eu entro numa loja que tem um ar-condicionado ligado, que ao sentar para experimentar um sapato, alguém me oferece uma água geladinha, talvez eu nem goste de algum sapato, mas alguma coisa eu vou comprar. Por quê? Porque eu fui muito bem atendida. Ao contrário de nós chegarmos numa loja e aí a dona da loja assim, me desculpa que nós recém abrimos, recém vou ligar o ar. Só que a loja já abriu, já quase meia hora, 40 minutos, e o ar não estava ligado. Tá? Assim é, né? Eu que uso muito carro de aplicativo, vou falar isso para vocês também. Eu até mexo com meu marido. Eu digo, se o motorista chegar de vidro aberto, eu já nem entro. Então quer dizer que ele não está com o ar ligado. E nós estamos no calor de amargar, pessoal. Não é para frescura, é porque o calor é demais. Quando aquele motorista chega com o ar já ligado, o carro limpo, e ele te dá um bom dia ou boa tarde, é completamente diferente daquele motorista que tu pede para ligar o ar-condicionado. Eu tô falando isso porque aconteceu comigo alguns dias atrás, tá? E a pessoa faz cara como se fosse uma coisa de outro planeta. Ligar o ar-condicionado. Então, para o pai é a mesma sensação. Nós estamos hoje, a sensação térmica era de 39 graus. Como é que você tem que se preparar para esperar os seus alunos na colônia de férias? E até mesmo os seus professores, nós precisamos respeitar essas pessoas que estão aqui conosco, trabalhando, né? Que são os nossos professores. E a gente não vai ter ligado o ar. Não, nós temos que pensar em qualidade, tá? Colônia de férias também oferece qualidade. Isso traz aluno, porque o pai vai ver que o ar-condicionado não é ligado só na hora que o pai vem buscar a criança 10 minutinhos antes que alguém liga o ar-condicionado para dizer que o ar ficou ligado a tarde inteira. Então a gente precisa ter esse respeito, assim como a gente cobra dos motoristas de aplicativo, né? Então o pai também, ele quer ser muito bem recebido. E se ele chega e o colégio está fresquinho, mas eu não tenho ar na minha escola, Kátia. Bom, ligue seus ventiladores. Ofereça, tenha na entrada da sua escola, tá? Uma água gelada, uma água saborizada, para que o pai possa, chegou com calor, enfim, toma uma aguinha, já se refresca, mesmo que não tenha um arzinho gostoso, mas pelo menos está fresquinho, foi oferecido uma água, o pai já se sente melhor. A gente vai agradando as famílias e assim a gente vai conquistando e assim a gente vai transformando alunos que vieram somente para a colônia em possíveis alunos do ano letivo. Mais uma coisa importante sobre o pátio, pessoal, tá? O pátio tem que ter sombra. Então não adianta dizer assim, mas ele não tem. Providencie. Só isso, amiga. Providencie. É o que eu posso te dizer. Se você quer ter uma boa colônia de férias, não tem sombra no teu pátio, providencie um sombrite. Providencie guarda-sol, né? Algo você tem que fazer para que tenha uma sombra para essas crianças. Porque senão esse pai vai vir, a criança muitas vezes ela não vai reclamar do sol. Porque eles vão estar brincando com água, eles estão com os colegas, estão jogando bola, enfim, eles não estão muito preocupados com o sol, porque são crianças. Mas o pai e a mãe vão estar. E se o pai chega na sua escola, no momento que você está mostrando a escola, onde fazem, né, as atividades recreativas da colônia de férias, enfim, no seu pátio, e aí nós temos a piscina e o pai olha, piscina no sol a pino,
né? E ali nós fazemos as brincadeiras, sol a pino, sol a pino. Será que esse pai vai se sentir confortável de deixar o seu filho ali? Certamente que não, tá? Então assim, se a gente não tem uma boa sombra das árvores, a gente precisa providenciar essa sombra. Tem que ter um espaço com sombra na sua escola para as crianças brincarem neste calor que é o mês de janeiro e fevereiro. Não tem outra coisa a fazer. Providenciar um sombrite, um guarda-sol, que eu digo maneira de dizer, né? Às vezes o pátio grande precisa de mais de 1, 2, 3, 4, 5. Mas providencia algum lugar com sombra, para que tanto os seus professores não sofram com o calor e que você possa evitar muitas vezes até uma queimadura. Uma criança pequenininha que está ali pegando sol direto, mesmo com protetor solar. Tá? Então, ter uma sombra para fazer a sua colônia de férias é imprescindível. Não é negociável. É imprescindível. Quanto às piscinas, gente, a maioria tem piscina de plástico, tá? Só que piscina de plástico, ela também é limpa. A água não fica de um dia para o outro. A gente precisa prestar atenção nesses detalhes, tá? Principalmente quando a gente está recebendo essas famílias, né? E o pai olha muitas vezes aquela piscina tá com a água do dia anterior. Por quê, gente? Nós estamos trabalhando com crianças pequenas que vão fazer xixi e tomara, a gente reza para que eles não façam o cocô ali também. Mas o xixi é certo. Quem é que acha que uma criança pequenininha vai entrar numa piscina? Uma criança que ainda não tem o controle, né, das suas necessidades fisiológicas e não vai fazer xixi. É lógico que eles fazem xixi. Então essa água não fica para o outro dia. Ela tem que ser trocada todos os dias. A piscina precisa ser limpa com uma misturinha de água com que boa a gente resolve o problema bem rápido, tá? O pátio onde nós vamos fazer, ou os pátios aonde iremos fazer, proporcionar a colônia de férias, ele também precisa estar limpo e organizado. Isso diz muito sobre a nossa escola. Então, pátio limpo e organizado, piscina limpa, tá? Outra coisa que faz muita diferença: proporcionar atividades diferenciadas para cada nível de idade que eu vou ter, tá? Já explico. Por exemplo, eu vou pegar o grupo das crianças pequenas, de 1 ano até 2 anos e meio. Eu vou proporcionar um tipo de atividade para eles. Já para as crianças a partir de 3 anos até os 5 ou até os 6, ou eu geralmente organizo até os 5 anos, eu vou oferecer outro tipo de atividade. E se eu recebo aquelas crianças que já foram meus alunos e que hoje têm entre 7 e 8 anos, essas crianças também recebem um outro tipo de programação para a colônia de férias, tá? Isso faz muita diferença e isso mostra organização e respeito pelas fases do desenvolvimento infantil. Não é porque estamos na colônia de férias, tá, que tudo vira bagunça. Não. A gente precisa respeitar as idades das crianças. As brincadeiras para as crianças de 1 ano até 2 anos e meio é uma. Para os outros maiores de 3 até 5, 5 e pouco é outra. E já para os maiores é outra, que a gente sabe, tá? Porque senão o que acontece? Muitas vezes a gente junta tudo e acontece que os pequenininhos não conseguem fazer a atividade como tem que ser, até mesmo que às vezes o tipo de atividade é um pouquinho mais difícil para eles,
né? As crianças maiores se incomodam porque os pequenininhos não entenderam bem a regra, né, da atividade para fazer e começam a fazer de outra maneira, não vou dizer errado, mas começam a fazer de outra maneira e as crianças começam a se incomodar com os pequenos e muitas vezes aí os pequenos já não querem mais participar porque o outro, né, falou que ele era muito lerdo, que ele perdeu a bola, que não era para perder, que nananana. Então a gente precisa respeitar. Nós temos que organizar no mínimo 2 grupos de diferentes idades para fazermos uma boa colônia de férias. Isso também mostra para aquele pai novo que nós temos organização, respeito, conhecemos as fases de desenvolvimento infantil e as respeitamos, tá? Isso gera matrícula, sim. Então assim, ó, sem querer, querendo, com tudo isso que eu passei para vocês, a gente de uma maneira muito simples, a gente vai conquistando as famílias para que eles se tornem os nossos alunos. Nós vamos incentivando eles com coisas pequenas que nós estamos fazendo ali no dia a dia. E esses pais estão percebendo. É importante também conversar com os pais e ir perguntando: o fulaninho está gostando? O que tu achou, mãe? Gostou das atividades? O horário? Enfim, né? E se aproximando dessas famílias. É preciso a gente ir escutando, a gente tem que aprender a escutar as famílias. Porque às vezes a gente acha que está assim fazendo a mega colônia e nem o pai está gostando. Então, quem pode fazer isso? O professor da turma pode fazer isso. Olha, mãe, hoje, né, o fulaninho assim, brincou bastante, se divertiu, enfim, o que vocês acham? Ele está gostando? Ele comenta alguma coisa em casa? Né? Vocês estão seguindo o nosso cronograma aqui? Estão conseguindo acompanhar o que a gente está fazendo? Então, essa troca, essa interação também acaba virando matrícula. A matrícula é muito simples, gente. A matrícula depende de nós, de como eu vou conduzir. E nós, que eu digo, é tanto o diretor da escola, ou a coordenadora, ou a supervisão, quem estiver ali, e o professor também, que está em sala de aula. Todos fazem parte do processo. Sabe por quê? A última dica que eu deixo para vocês, que é uma dica bônus, tá? A equipe da colônia de férias, ela tem que estar pronta para a colônia de férias. Sim. Se for necessário, contrate alguém de fora. E aí, outra dica que eu vou dar para vocês. Em todas as cidades existem as faculdades de educação física. E a maioria dos estudantes precisa cumprir horas. Então, te organiza antes e já oferece essas vagas para que você tenha mais pessoas dentro da sua escola com vontade, que não adianta você estar com o seu professor que trabalhou o ano inteiro e ele está sozinho na colônia de férias, muitas vezes para receber aquelas crianças que são suas, que já estavam aí, e mais as crianças que estão chegando, que a gente ainda não conhece, tá? E que não deixa de ter um processo de adaptação também. Então tenha na sua sala de aula no mínimo de 2 a 3 pessoas, ou tenha 2 dentro da sala de aula e mais uma pessoa que dá uma coordenação geral nas atividades. O professor que passou o ano inteiro trabalhando, que está só esperando o dia para entrar em férias, muitas vezes, não vou dizer sempre, tá, gente? Muitas vezes ele não é a pessoa indicada para estar ali recebendo as crianças. Nem as que já são na escola
e muito menos as que estão chegando. Nós precisamos de pessoas dispostas, com pique, com vontade de fazer. Com tudo isso que eu passei para vocês e outras dicas também que eu posso dar depois, tá? A gente consegue trazer esse aluno que entrou só para colônia de férias, a gente consegue trazer ele para dentro da escola. Não é difícil, gente. Não é difícil. Mas a gente tem que estar atento a pequenos detalhes que muitas vezes a gente acha que não vai fazer a diferença, mas faz. Então, ter pessoas dispostas, com pique, com vontade, quando abre a porta, dá aquele boa tarde, aquele bom dia, com vontade, né? Que pergunta como é que a criança passou, se ele veio pronto, porque hoje é jogo de bexiguinha, e onde é que está tua bexiguinha, e me mostra, tu já tá com o calção, e esse boné, e não sei, esse entusiasmo, isso faz a diferença. Então, o que o pai pensa? Poxa, mas que legal, né? Nós estamos em janeiro e esse professor aí, esse auxiliar pedagógico ou esse estudante aí está com todo o gás. Quer dizer, meu filho realmente vai brincar, vai aproveitar, vai, né, se divertir. Do que a gente abrir a porta e dizer, oi, boa tarde, tudo bem? Passe. E aí o pai pergunta, prof, o que tem hoje? Ah, hoje é bexiguinha. Ah, ele não trouxe bexiguinha, prof. Ah, pois é. Aí não resolve, gente. Aí não resolve. Aí vai tudo por água abaixo, tá? Então, isso é um conjunto. É um conjunto. Precisa todo mundo estar alinhado na proposta da colônia de férias, estamos falando nesse momento, mas na proposta da escola. Então, já aproveitando, vou só tomar uma aguinha e a gente vai pro segundo tema. Não sei, Matheus, se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, que o Matheus está olhando ali para mim. Não? Então tá, só tomar uma aguinha e a gente já continua. Pessoal, então eu acabei de falar, né, sobre esses profissionais estarem alinhados com a proposta da escola. Então, vejam bem. A proposta da escola, a gente mostra, a gente explica, tá? Para as pessoas que estão conosco aqui, nossos professores, nossos colaboradores, nossos auxiliares, enfim, né, profissionais que estão dentro da escola, tá? Só que às vezes a gente explica, a gente faz uma reunião, a gente demonstra, né, para eles como precisa ser feito, de que maneira que a escola trabalha, como é que é, enfim. E passam-se alguns dias e essa pessoa não faz, né? E a gente precisa retomar. E daí um pouquinho a gente precisa chamar novamente e retomar. Então aí entra uma coisa muito importante, que é o segundo tema do nosso curso, tá? Que é o manual de conduta ou o manual de convivência. Diz para mim aí, a sua escola tem o manual de convivência? Alguma vez você já pensou, diretor, gestora, coordenadora, você já pensou no manual de convivência? Para que isso, Kátia? Isso serve para a empresa? Não, isso serve para todo mundo. O manual de convivência é importantíssimo, gente. Para quê? Para que todo mundo fique alinhado com a
proposta, com o propósito da nossa escola. Isso é fundamental. Eu sempre tive, quando eu tinha escola, eu sempre tive, não, lá no início eu não tinha. Eu não tinha. E aí tu bate cabeça. Por quê? Porque tu explica hoje, passa 2, 3 dias, tu chama e tu explica de novo. E daí uns dias tu chama e tu explica de novo. Se a gente tiver um manual de convivência, as coisas ficam muito mais simples. Por quê? O manual de convivência, assim, ó, quando o nosso colaborador, professor, professora, seja quem for, ele entrou na escola, tá? Na nossa instituição, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer, nós vamos mostrar para ele, isso aqui não é um manual, tá, gente? Nós vamos mostrar para eles o manual de convivência. E ele tem que ler o manual de convivência, tá? Ele tem que ler o manual de convivência. O manual de convivência ou manual de conduta é para ser lido, ok? Tá? E por quê? Porque ele tem todos os propósitos, todas as diretrizes, tudo que eu quero que seja feito na minha escola e tudo que eu não quero que seja feito. Então não é só eu chegar e entregar, né, para aquela pessoa ali e a pessoa dá uma olhadinha assim com os olhos, né? Tá ali. Então, após essa pessoa ler, você pode fazer algumas perguntas. No item tal, fulaninho, tu entendeu o que quer dizer aquilo ali? Pergunte. Porque você já vai ver se o seu funcionário leu ou não leu. Tá? O manual de convivência ou manual de conduta tem a finalidade de estabelecer e comunicar as normas, as diretrizes de comportamento para todos os colaboradores da empresa. A sua escola é uma empresa. Lembre disso, tá? O que o manual define? Um exemplo. O manual define cultura. O que é cultural na nossa escola? Vou dar um exemplo para vocês. Cultural na minha escola sempre foi o livre acesso dos pais à escola e aos professores. Isso cultural. Sempre foi assim. Desde quando eu abri em 1993 até 2025. Isso é cultural. Assim como tem escolas que proíbem que os pais entrem dentro da sala de aula ou dentro da escola no horário que não seja o horário de entrada ou horário de saída. Isso é cultural. Vai de escola para escola. Então, um dos objetivos é transmitir a cultura da escola para os seus funcionários, para os seus colaboradores, para os seus professores, tá? O manual de conduta ele vai estabelecer as regras como pontualidade. O que é considerado limite para faltas? Relógio ponto ou não. Apresentação do funcionário. E aqui, como a gente está falando de escola, gente, tá? É super importante a apresentação do professor. Tá? É cultural, né? E são regras que precisam ser cumpridas. Aqui eu vou dar um outro exemplo. Aqui de Uruguaiana. Acho que todo mundo, acho que não tem quem não conheça o supermercado Risco. Você já chegou em algum caixa do supermercado Risco e alguma das meninas que são meninas ou senhoras que são caixas estão com os cabelos soltos? Não. Elas estão sempre ou de colinha ou de coque. Isso é cultural.
é cultura da empresa. Tem que estar assim. É cultural usar uniforme ou não? Desculpa. Aqui na minha escola é livre. Ninguém precisa usar o uniforme. Isso vai estar dentro do manual de conduta. Mas o que é o principal do manual de conduta, gente? Eu preciso colocar ali tudo. E quando eu digo tudo, gente, é tudo mesmo. O que eu quero que aconteça e o que eu não permito que aconteça. Como, por exemplo, para quem trabalha com a educação infantil, usar uma blusa muito botada. Não pode. Ter unhas compridas, principalmente quem trabalha com crianças pequenas e que vai trocar fralda. Não pode. Pode estar a unha linda, maravilhosa, né? Pode ter feito extensão, o que for. Mas não pode, porque eu vou arranhar essa criança. Então, isso tem que estar claro dentro do seu manual de conduta. Quem é que vai elaborar esse manual de conduta, Kátia? Pode ser elaborado com a direção, com os professores, sim, não tem problema nenhum, de que eles também coloquem a opinião deles ali, tá? É importante que seja um consenso de todos, mas a regra, quem define é o gestor. Ele pode ouvir a opinião dos seus funcionários, sim, e adequar algumas coisas, show, vai fazer. Mas quem define os pontos principais do manual de convivência ou do manual de conduta, tá? É o gestor. Ele que sabe como é que ele quer que a banda toque. Ele vai definir, tá? É uma proteção também. Agora se fala muito, né, pessoal, na NR1, professoras, diretoras, gestoras, fiquem bem atentos a isso, tá? Que a NR1 é norma regulamentadora, né? E a base de segurança da saúde no trabalho, o foco principal, saúde mental e física dos seus trabalhadores. Tem que ter um ponto ressaltando isso também, tá? Carga horária dos profissionais. Já falei, a apresentação pessoal, uso de uniforme. O que é considerado tolerância na hora da entrada? Hora extra, como é que é paga? Como é que funciona? Existe banco de horas? Existe o que para compensar? É uma folga? Como é que funciona? Isso tem que estar ali, e esse funcionário, esse seu professor, esse seu colaborador, esse seu estagiário, porque muitas vezes eu já vi em algumas escolas que existe um manual de conduta e ele é passado só para os professores. E aí, aquelas meninas ou meninos que entram, né, para serem os auxiliares pedagógicos, os auxiliares, os estagiários nas turmas, eles não sabem o que acontece ali dentro daquela escola. Mas ele também faz parte daquele núcleo. No momento que ele entrou para começar a trabalhar ali, ele faz parte daquele núcleo. E ele precisa se adequar ao sistema. Só que se ele não sabe, ele vai se adequar da maneira dele. Tá? E aí, de repente, a professora vem com um shortinho bem curtinho, né? A moça da limpeza vem de chinelo de dedo, que não pode, né? Quem trabalha com a limpeza só usa sapato fechado, tá? Quem trabalha com a educação infantil geralmente usa legging, né? De preferência com a sua camiseta tapando o popozão,
né? Porque a gente abaixa, a gente levanta, a gente pega, a gente corre, busca a criança, nanana, e a gente não pode estar com uma blusinha, né? Um cropped. Isso não cabe. Então, assim, ó, ter claro todas as regras. E às vezes a gente quer cobrar e acha um horror, aquela menina veio com short curtinho, mas como isso, mano? Mas que afronta! Mas só um pouquinho, alguém deu o manual de conduta para essa menina ler? Antes de ela começar a trabalhar? Ela sabe como é que ela tem que se vestir para vir trabalhar na educação infantil? Eu pergunto, quem de vocês tem o manual de convivência e aplica o manual de convivência? Não deixa na gaveta. Ele não é para ficar na gaveta. Aí ele não vai nos ajudar em nada. Tá? Ele precisa estar à vista. E muitas vezes a gente tem que pedir para algum funcionário, uma professora, um colaborador, reler alguma coisa. Ao contrário, de eu ter que ficar todo o tempo chamando, fulaninha, vem aqui. Olha, tu tá chegando, né, tarde, todos os dias 5 minutos, né? Ah, tá, desculpa. Passa 2, 3, fulaninha, só um pouquinho. O que diz ali no manual de conduta? A tolerância é de 5 minutos, é de 2 minutos, é de 10 minutos? Se passar disso, essa pessoa, esse colaborador já perdeu o dia, então eu não preciso estar me desgastando com esta pessoa todos os dias, porque ela já leu. E muitas vezes o que a gente faz? A gente vai lá e diz assim, ó, fulana, eu tenho visto que tu continua chegando atrasado todos os dias. Vou deixar aqui contigo de novo o manual de conduta, vou pedir para te ler. Que isso não está em conformidade com as regras da escola. Simples. Eu não preciso ficar batendo boca com aquela pessoa. Então isso aqui facilita muito a nossa vida como gestor, como coordenador, como diretor da escola. Tá? E para quem trabalha, para quem é um professor, também. Porque eu vou saber como me portar, eu vou saber se eu nessa escola, porque cada escola é diferente, gente. Tá? Há muitos anos atrás, aqui em Uruguaiana, teve uma escola em que as professoras tinham que ir trabalhar maquiadas, de calça jeans e sempre com um saltinho. Ora, para quem vai ficar correndo uma tarde inteira atrás das crianças, pulando corda, jogando bola, senta no chão, levanta, quem é que consegue ficar maquiada? A calça jeans não nos dá essa mobilidade que a gente precisa. E já pensou o mínimo que seja de um saltinho para sair correndo atrás do fulaninho? Não tem como. Mas isso é cultural de cada um, né? Já falamos sobre isso daí. É importante também o manual de conduta para trazer harmonia ao ambiente, tá? Com normas de boas maneiras, respeito entre os colegas, tá? Às vezes a gente pega, contrata pessoas, né, que não tem a mesma polidez, vamos falar. E às vezes é muito grosseira com seus colegas. Não sabe conversar, não sabe escutar. Então nós temos regras para isso também, né? De como falar, né? CNV, comunicação não violenta. CNV, desculpa, comunicação não violenta. Isso é aplicado também no manual de conduta. Nós temos que ter. E isso, gente, se entrega no primeiro dia que esse professor, colaborador, seja quem for, entrou na nossa escola. Secretária, lê, pessoal da limpeza, lê. Todo mundo tem que ler e entender
e faça dinâmicas. Por exemplo, numa reunião, fulaninha, comenta para mim o item tal do nosso manual de convivência. Às vezes a pessoa nem leu, aí ela não sabe. Então é super importante. Isso alinha, dá uma direção na sua escola. Te deixa livre, gestor, te deixa livre, coordenador, te deixa livre, diretor, para que você foque em outras coisas que precisam ser feitas. E você não fique o dia inteiro tendo que passar de sala de aula em sala de aula para ver se a fulaninha, né, tá com as unhas cortadas, se a fulaninha não tá com a calça aquela que é toda cheia de rasgos, enfim, que tem rasgos para mais. Não. Tenha o seu manual, elabore o seu manual de conduta, de convivência, de acordo com o que você precisa, com o que você julga que é importante para a sua escola. E isso vai te trazer muito resultado para 2026. Dá tempo de fazer ainda. É bem simples montar um manual de convivência, porque a gente já sabe. A gente já sabe tudo que a gente não quer que seja feito. Então a gente vai colocando ali. E a gente sabe também o que a gente quer que seja feito. Por exemplo, é importante ter dentro do seu manual de conduta algo que fale sobre, por exemplo, nós que somos escolas, a participação em eventos, em festividades fora, né, do horário escolar. Então, essa pessoa já sabe que existem eventos, existem festas que ela vai precisar participar e que são fora do horário. Se ela vai receber, por isso ela vai ganhar um dia de folga, também tem que estar ali. Mas ela precisa saber, porque senão, aí a gente faz a programação da festa junina. E uma festa junina, para ser boa, geralmente ela tem que ser no sábado ou no domingo. E aí é um dia extra. E aí você chama, né, a fulaninha, faz a reuniãozinha lá, pessoal, e agora, ó, daqui a tantos sábados vamos ter a nossa festa junina, né, vai ser assim no dia tal. Ai, mas no sábado eu não posso, porque sábado sempre eu tenho compromissos assim, assado. De quem é o problema? Seu gestor, que você não mostrou para ela isso. Que na sua escola existem festas fora do horário e que ele tem que participar. Então, eu disse, também não posso reclamar muito. Por quê? Porque eu não avisei, eu não mostrei que a minha escola tem isso, tá? Isso aí também vai de encontro a ter o calendário escolar junto com o manual de convivência e apresente esse calendário escolar da sua escola para toda a sua equipe. Porteiro, cozinheira, moça da limpeza, professor, estagiário, secretária, todos têm que saber que no dia 24 de junho, no sábado, teremos festa junina. Então ele já fica sabendo, assim como os pais, ele já fica sabendo no início do ano que tem uma festividade no dia tal, que o dia dos pais vai ser um futebol, um almoço no domingo do dia dos pais mesmo, em tal campo de futebol aí não sei onde. Ele já sabe que ele tem aquele compromisso. Então ninguém é pego de surpresa, né? Como diz o velho ditado, o combinado não se acaba, tá? Padronização e alinhamento, fazer com que todos entendam a visão e a missão da escola, assim como os seus valores, tá? Gente, não pensem assim, ó, eu preciso montar um manual de conduta, tem que ser um calhamaço. Não, ele pode ser simples, sucinto, mas ele tem que dizer aquilo que vocês pretendem para a escola de vocês. O que vocês acham
que é importante, que vai fazer a diferença para o trabalho, para o rendimento do trabalho, tá? Manual define cultura e valores. O que mais que eu tenho para passar para vocês aqui? O que deve conter nesse manual, tá? Eu já falei. Se alguém quiser anotar, né? Ou assim, ó, quem está no nosso grupo VIP do WhatsApp, pode me chamar depois e eu posso passar isso aqui. Isso aqui eu não tenho ainda em PDF, gente, tá? Mas eu posso passar para quem entrou, né, no grupo VIP. Pode chamar a mim ou alguém da equipe e a gente pode passar para vocês isso que eu vou falar aqui. Então, se alguém quer anotar, dou um segundinho aí, pega um papel, eu vou dar algumas coisas básicas que eu acho assim, que fazem a diferença conter no manual de convivência, tá? Até mesmo porque já são 8h20 e a gente em seguida vai encerrar a nossa aula de hoje, tá? Então, anota aí, o que deve conter no manual de convivência ou no manual de conduta? Como os profissionais devem vestir-se, como usar o cabelo, assim como unhas, onde e como são guardados bolsas e mochilas. Isso é uma briga eterna nas escolas, né? Os professores querem deixar as suas mochilas na sala de aula e mochila e bolsa de professor não fica na sala de aula por inúmeras questões que depois, numa outra oportunidade, a gente pode falar, tá? Ajudar na conservação e limpeza do seu local de trabalho. Então, se eu derrubei algo no chão, eu vou juntar, eu vou pedir uma vassoura. Se a minha sala acabou de ser limpa e alguém virou alguma coisa, eu posso resolver o problema. Eu não preciso deixar a minha sala virar, né, um chiqueiro, tá? Sobre horas extras, banco de horas, relógio ponto ou livro ponto. Qual é o limite, tolerância para entrar? Horas extras, como é que são pagas? São coisas importantíssimas para estarem elencadas no seu manual de convivência. Sobre a participação dos professores, né, em eventos, atividades extras, tá? E aí faço mais uma colocação para quem é de escola, sabe? Quando a gente faz a rifa para alguma coisa e aí o professor ele não quer colaborar, tá? Você precisa entender que isso faz parte do contexto, né, da sua instituição. E assim como as famílias vão participar, você é um exemplo e você vai participar também, tá? Mas isso precisa estar escrito, certo? Zelar e cuidar do patrimônio da escola. Gente, isso é fundamental, tá? Porque tem muitas pessoas que acham assim, ó, como existe uma pessoa da limpeza, existe um porteiro, existe, enfim, uma secretária, então eu saio da minha sala, não desligo o ar, eu não desligo a luz, eu não reviso se as crianças deixaram a torneira ligada, né? O meu aluno resolveu subir, sapatear em cima da mesa e eu deixo, né? Vai estragar, a criança pode cair ali e vai estragar, vai danificar, né, móveis e utensílios que são patrimônio da escola. Então, zelar, né, assim como nós que trabalhamos com crianças de educação infantil, a lista de materiais. A lista de materiais que o pai entrega é para ser usada e ela precisa ser cuidada para ela ser bem usada durante o ano letivo. E muitas vezes não acontece isso. Então, zelar pelo patrimônio da escola, tá? Aqui eu já vou fazer um gancho para a nossa próxima, já vão ser 8h30, para a nossa próxima aula, que é amanhã, tá? Que é como o professor deve se portar em sala de aula
e na escola e com os demais colegas. A postura do professor de educação infantil. É diferente da postura de outras pessoas? Cada instituição tem uma instituição. Tem gente que não se importa que o seu professor esteja sempre de cara amarrada. Tem gente que não se importa que o seu professor não cumprimente os pais. Mas isso não condiz com a postura que deve ter o professor de educação infantil. Sobre isso, gente, nós vamos falar amanhã, tá? E é muito interessante porque sobre a postura do professor de educação infantil, sobre o que os gestores, coordenadores, diretores abominam no comportamento de um professor de educação infantil, nós vamos falar também, tá? E nós vamos falar sobre um portfólio, nós vamos falar sobre um protocolo simples, mas muito eficiente para quando eu estou captando o meu aluno, seja ele da colônia ou não, tá? E a gente chama o pós-venda. Depois que esse aluno fechou a matrícula, eu não posso abandonar essa família. Existe um pós-venda, sim, e é fundamental. Para quê? Para aquela família que gostou, que se encantou com a sua escola, quando você fez a apresentação, ela continue encantada durante todo o tempo que ela estiver dentro da sua escola. Tá? Então é um protocolo simples que eu vou mostrar para vocês como funciona, coisas simples, dicas maravilhosas que a gente pode fazer com o mínimo de material que a gente tiver e que funcionam, gente, que vão nos levar a ter um ano matriculador maravilhoso, porque a gente encanta as famílias na visita, mas a gente tem que saber conservar essas famílias, não só para o ano de 26, mas para os anos seguintes também. Então, amanhã a gente vai falar sobre esses dois temas. Quem ficou com alguma dúvida ou quer alguma explicação, alguma outra, enfim, tira dúvidas, né? Que está no nosso grupo VIP. Se você não entrou no nosso grupo VIP, entra no nosso Instagram, nos segue, manda um direct e a gente vai adicionar você também. Ali eu converso com vocês sobre esses assuntos que a gente já tratou hoje e amanhã a gente vai falar muito mais. Obrigado a todas que estiveram aqui, a todos que estiveram aqui também. Espero que tenham gostado, que isso sirva para vocês de alguma maneira. São dicas simples, fáceis, que com certeza a maioria de vocês já conhece. Muitas vezes a gente esquece, deixa de lado, mas elas fazem toda a diferença para que a gente revolucione esse ano de 2026 e faça um ano excelente, com menos esforço para a direção, tá? E com tudo correndo certinho como tem que ser. Beijo, até amanhã. Deus abençoe.